Há 500 anos, a América tinha mais habitantes do que toda a Europa, entre 50 e 100 milhões. 150 anos depois, restavam menos de 6 milhões. 90% da população total de 2 continentes desapareceu em poucas gerações. Imagine, de cada 10 vizinhos, amigos e parentes, apenas um sobrevive. Os demais morrem de forma dolorosa, e ninguém pode fazer nada para salvá-los. Esta é a maior catástrofe demográfica da história da humanidade, raramente discutida nas escolas, mas todos deveriam saber como uma civilização inteira desapareceu. Quando os europeus viram pela primeira vez a capital asteca, não acreditaram no que viam. Uma cidade com 200 mil habitantes erguia-se no meio de um vasto lago. A cidade era maior do que qualquer cidade europeia da época, ostentando sistemas de água corrente e esgoto, jardins flutuantes e amplas avenidas mais limpas do que as de Paris ou Londres. Os incas construíram um império com 40 mil quilômetros de estradas através de montanhas e selvas, desenvolveram um sistema de escrita intrincado e armazenavam reservas de alimentos por todo o país para o caso de fome. Os incas cultivavam milho, batata, tomate e cacau, produtos sem os quais é impossível imaginar a culinária mundial atual, e tudo isso sem o arado e a roda de ferro. Os médicos nativos americanos realizavam craniotomias com uma taxa de sobrevivência de 70%, enquanto na Europa, tais operações resultavam em morte em 9 de cada 10 casos. Eles utilizavam mais de 200 plantas medicinais, muitas das quais foram posteriormente adotadas pelos europeus. Quinina para a malária, cocaína como anestésico, aspirina feita da casca do salgueiro. Os astecas tinham escolas especiais para médicos, e os incas realizavam amputações e tratavam fraturas com tanto sucesso que os ossos cicatrizavam corretamente e sem complicações. Os nativos americanos eram conscientes da higiene e lavavam-se diariamente, enquanto os europeus consideravam o banho prejudicial à saúde e lavavam-se apenas algumas vezes por ano, disseminando doenças. Em 12 de outubro de 1492, Colombo desembarcou em uma ilha no Caribe e encontrou pessoas que vieram à costa desarmadas. Os indígenas trouxeram água e comida aos europeus, mostraram-lhes suas aldeias e pensaram ter encontrado deuses, pois nunca tinham visto homens brancos, ferro ou armas de fogo. Colombo escreveu em seu diário: "Eles são tão confiantes e generosos que dão tudo pela menor coisa. Serão excelentes servos que farão tudo o que mandarmos." 20 anos depois, restavam menos de 60 mil dos 3 milhões de indígenas das ilhas caribenhas. O restante morreu de doenças, trabalho escravo e fome. A varíola matou mais nativos americanos do que todas as guerras e conquistas juntas, porque os nativos americanos não tinham imunidade às doenças europeias. Uma única pessoa infectada podia dizimar uma aldeia inteira em 2 semanas. As pessoas morriam tão rapidamente que não havia ninguém para enterrar os corpos ou cuidar das crianças doentes. Junto com a varíola vieram o sarampo, a gripe e o tifo, e cada nova epidemia dizimava de 1/3 a metade dos sobreviventes, onda após onda, sem trégua ou esperança de salvação. Os europeus logo perceberam o poder das doenças e começaram a distribuir deliberadamente cobertores e pertences de vítimas da varíola aos nativos americanos, transformando as epidemias em verdadeiras guerras biológicas. Em 1519, o conquistador espanhol Cortés e 600 soldados marcharam sobre o Império Azteca, lar de 20 milhões de pessoas. Os espanhóis trouxeram cavalos, cães de guerra e canhões. Os indígenas nunca tinham visto cavalos e pensavam que cavalo e cavaleiro eram uma só criatura, e o estrondo dos canhões causava terror e pânico. As doenças tornaram-se as principais aliadas dos europeus. Enquanto os astecas reuniam um exército para defender a capital, a varíola matou metade de seus guerreiros e o próprio imperador, semeando o caos entre os defensores. O Império Inca caiu de maneira semelhante. Primeiro, uma epidemia ceifou a vida do governante e desencadeou uma guerra civil. E depois, 180 espanhóis conquistaram o vasto e enfraquecido país.
Os espanhóis introduziram o sistema de encomenda, pelo qual cada colono recebia uma aldeia indígena inteira e podia obrigá-los a trabalhar como escravos pessoais. Os indígenas eram enviados para minas de prata, onde morriam de exaustão e envenenamento por mercúrio em poucos meses, e seus lugares eram ocupados por novos escravos de aldeias conquistadas. Mais de 8 milhões de indígenas morreram em uma única mina na América do Sul, ao longo de 200 anos. Eles extraíam a prata que tornou a Espanha o país mais rico da Europa. Quando os indígenas se tornaram poucos demais para trabalhar nas plantações de açúcar, os europeus começaram a importar escravos em massa da África, estabelecendo um comércio transatlântico de escravos que durou 3 séculos. Em 1848, ouro foi descoberto na Califórnia e, em 2 anos, 300 mil aventureiros de todo o mundo afluíram para lá, ávidos por enriquecer. Os nativos americanos viviam nessas terras há milhares de anos, caçando e pescando, mas durante a corrida do ouro, que durou 20 anos, sua população caiu de 150 mil para 30 mil. As autoridades pagavam oficialmente pelo assassinato de nativos americanos, $5 pelo escalpo de um adulto e 25 centavos pelo de uma criança, transformando a caça humana em um negócio lucrativo. Terras indígenas foram declaradas sem dono e simplesmente confiscadas, tribos inteiras foram expulsas de seus territórios ancestrais, e qualquer um que tentasse resistir era morto sumariamente, sem julgamento. Em 1830, o presidente assinou a Lei de Remoção, e 15 mil índios Cherokee foram expulsos à força de suas terras natais no Sudeste. Eles foram forçados a marchar pelo país no inverno, por 1.500 quilômetros, sem roupas quentes ou comida. Os soldados os conduziam como gado, e nem sequer permitiam que enterrassem seus parentes mortos. 1 em cada 4 morreu ao longo do caminho de frio, fome e doenças. Os idosos, as crianças pequenas e as mulheres grávidas caíam na estrada, e a caravana seguia em frente, deixando os corpos apodrecerem. O episódio ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas, mas os Cherokee não foram os únicos. Outras 4 tribos importantes foram deslocadas da mesma maneira, e no total, mais de 15 mil pessoas morreram. No início do século XIX, 60 milhões de bisontes viviam na América do Norte. Os nativos americanos os caçavam há séculos, utilizando sua carne, peles, ossos e chifres para sobreviver. O governo decidiu exterminar completamente as manadas de bisontes para privar os indígenas de sua única fonte de alimento e forçá-los a se render. Essa era a política oficial de genocídio por inanição. Caçadores profissionais matavam 100 bisontes por dia, retirando apenas as peles para venda e deixando as carcaças apodrecerem nas pradarias. Às vezes, atiravam neles pelas janelas dos trens por esporte. Em 1880, restavam menos de 1.000 bisontes dos 60 milhões, e os indígenas estavam à beira da inanição, completamente dependentes da ajuda do governo. Muitas autoridades estaduais pagavam oficialmente recompensas a caçadores por matar indígenas, exigindo apenas uma prova: o escalpo da vítima. Os preços variavam de estado para estado. Em alguns, o preço era de $25 por um homem adulto, $10 por uma mulher e $5 por uma criança. A caça humana tornou-se uma fonte legítima de renda. Caçadores de escalpos massacravam aldeias inteiras, matando todos à vista, sem poupar ninguém, nem mesmo bebês, já que os escalpos de crianças também podiam ser vendidos às autoridades em troca de dinheiro. Essa prática continuou por décadas em todo o país, e muitas tribos foram completamente exterminadas por assassinos contratados e pagos oficialmente pelo Estado. A partir do final do século XIX, as autoridades começaram a remover à força crianças indígenas de suas famílias e enviá-las para internatos especiais para a chamada civilização. As crianças eram estritamente proibidas de falar sua língua nativa, usar roupas tradicionais ou praticar a religião ancestral. Para cada violação, eram brutalmente espancadas, presas e submetidas à fome. 1 em cada 3 crianças morreu nesses internatos devido a doenças, espancamentos constantes e inanição. Muitas foram enterradas em sepulturas sem identificação nos próprios terrenos dos internatos, sem o conhecimento de seus pais. O programa continuou até meados do século XX. Mais de 150 mil crianças passaram por esses internatos, e a maioria delas esqueceu para sempre sua língua e cultura nativas.
Os nativos americanos foram confinados em reservas, territórios especiais nas terras mais áridas e inóspitas, onde a caça, a pesca ou o cultivo eram impossíveis. Pessoas que haviam percorrido as vastas extensões do continente durante séculos foram confinadas a pequenos trechos de deserto e forçadas a esperar por ajuda governamental que chegava com atraso ou nunca chegava. Fome, epidemias e desespero assolavam as reservas. As taxas de mortalidade eram 3 vezes maiores do que no restante da população do país e a expectativa de vida era metade da média. Até hoje, as reservas continuam sendo as áreas mais pobres, com desemprego superior a 60%, alcoolismo generalizado e a maior taxa de suicídio do país. Ao longo dos 400 anos de colonização das Américas, mais de 50 milhões de nativos americanos pereceram, mais do que o total de mortos na Segunda Guerra Mundial. Povos inteiros, centenas de línguas, culturas únicas, milhares de anos de conhecimento acumulado sobre medicina, agricultura e astronomia desapareceram. Tudo apagado da face da Terra para sempre. Os europeus se apoderaram de terras em 2 continentes e exportaram trilhões em ouro e prata, equivalentes ao valor de hoje, enriquecendo-se com o trabalho e a morte de milhões de escravos. Isso não é apenas uma lembrança distante. As consequências do genocídio dos nativos americanos ainda impactam o mundo moderno, desde fronteiras nacionais até a desigualdade econômica entre continentes. Hoje, aproximadamente 6 milhões de indígenas vivem nas Américas, e muitos lutam ativamente para preservar o pouco que resta de sua cultura ancestral. Algumas línguas estão sendo revividas literalmente do zero. Entusiastas estão reconstruindo a gramática pouco a pouco, a partir de gravações antigas, e ensinando crianças a falar uma língua que quase desapareceu por completo. Ativistas indígenas buscam a restituição de terras roubadas, indenização por crimes passados, o direito à plena autonomia nas reservas e o reconhecimento da verdade histórica sobre o genocídio. O movimento está ganhando força no mundo todo. Cada vez mais pessoas estão aprendendo a história real e sem retoques, e exigindo que a verdade sobre o genocídio seja ensinada nas escolas. A história do genocídio dos indígenas mostra como uma civilização avançada inteira pode desaparecer rapidamente quando alguns decidem que outros não são dignos de viver em suas terras. É uma lição de que o progresso e a riqueza de alguns povos não devem ser construídos sobre a morte e o sofrimento de outros, e que o silêncio sobre o genocídio nos torna cúmplices de seus crimes. Cada vez que esquecemos essa história terrível ou tentamos minimizá-la, desvalorizamos a memória dos milhões que pereceram e abrimos as portas para a repetição de tais tragédias. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.